Salve, amigos do Aposentado Rico! Cá estamos para o episódio 40, minha gente. Entramos no ENTA. Finalmente chegamos no ENTA. Que coisa mais linda. Eu fiquei sabendo que hoje tem coisa interessante aqui, né? Hoje tá Conta forte. pra nós aí, André. Hoje tá forte Sempre o episódio. tem, hoje tem coisa mais. Não, hoje tá mais. forte, porque hoje nós vamos contar histórias. E explico por que nós vamos contar histórias, né? Alexandre, para que serve um consultor financeiro, um assessor de investimento? Me diz assim, tem serventia? Nossa, quem não tem que sabe como faz falta, né? E o Júlio sabe disso muito melhor do que Sim. eu, inclusive, né? Mas eu faço questão de contar essas histórias hoje porque elas são casos reais, obviamente que eu vou ocultar identidades, né? Mas são casos reais que acontecem no nosso dia a dia, mas que em certa medida vão ajudar a ilustrar o papel, muitas vezes, de um assessor, de um consultor de investimentos, que ele é mais do que simplesmente te dizer onde tu tem que colocar teu dinheiro. É bem mais que isso. E nós vamos explicar um pouco no episódio de hoje. Bora lá. Bora lá! E eu vou contar 3 histórias reais, cada uma que tem um contexto. E o Júlio conhece essas histórias também, vai ajudar a contribuir. E aí vocês vão entender, no fundo, a importância do papel, que uma boa orientação pode fazer a diferença na vida das pessoas. Como não conheço as histórias ainda, tô curioso para saber se são finais felizes, tristes, qual é que é o desfecho de cada uma. 2 com um final feliz e uma com um final triste. Ixi, Ó, É. a gente pode escolher a ordem? Bom, a primeira história aconteceu essa semana, inclusive, tá bem fresquinho. Eu tenho um cliente lá do Rio, que ele me ligou dizendo assim, André, preciso da tua ajuda. A minha funcionária, que trabalha lá na minha casa, ela recebeu um dinheiro completamente inesperado. O marido dela faleceu ano passado, e ele tinha um processo que estava andando, que ela nem sabia, o processo foi ganho, uma advogada ligou para ela e dizendo, olha, preciso do atestado de óbito do marido para te liberar uma grana aqui que tem disponível. Ela, no primeiro momento, ela disse, é golpe, né? Eu tô achando que é também aqui. Isso é golpe, né? Me liga um advogado, nada dizendo que tem dinheiro. Né? ela nem sabia que tinha um julgamento acontecendo. Não sabia, o marido não tinha falado nada para ela. No caso, o falecido, né? E ela entregou para esse meu cliente, ele olhou e disse, olha, aparentemente não tem nada de errado aqui. E no fundo tu não tem nada a perder, né? Leva atestado de óbito lá, eles não estão te pedindo dinheiro nem nada, até porque era aquele sistema de comissionamento por sucesso. Certo? Então a advogada só ia ganhar a hora que o dinheiro entrasse, aquela coisa toda. Bom, É que do jeito que tá, todo mundo desconfia hoje em dia, né? para resumir para vocês, era 300 mil reais que ia entrar líquido na conta dela. E aí, por que esse cliente me ligou e disse assim, eu preciso da tua ajuda? Ele disse assim, André, eu tenho certeza absoluta. Porque a situação, ela não tem reserva, não sabe nada de dinheiro, não sabe lidar com investimento, vende a janta para pagar o almoço. Uhum. Se entrar 300 mil na mão dela, em primeiro lugar, vai comprar um monte de besteira. Em segundo lugar, vai ser delapidada pela família. Tem ideia de Né? qual é a renda dessa pessoa hoje? Olha, eu imagino na faixa de uns 3 mil reais, mais ou menos. Tá, por mês. 300, são 100 salários, então, 100 rendas. 300 mil... Sim, diria 100 meses de renda. 100 meses. É interessante, para contextualizar, quem ganha, pega o seu salário e multiplica por 100, né? E aí ele diz, olha, monta um plano aí para nós preservar esse dinheiro. Aí sentamos lá, trouxemos lá pro nosso pessoal de alocação lá no escritório e tal, e aí qual é que foi a ideia, né? E aí isso é que ficou legal no negócio. Ela tinha que sair com a sensação de poder ter acesso imediato a alguma coisa. Então a ideia era gerar renda para ela, naquele momento, mas sem acabar com o capital. Porque hoje, ainda em função do atual momento que a gente fala hoje,
ainda está dando para tirar na faixa aí de 0,9% a 1% ao mês, dependendo do tipo de estrutura de carteira que tu monta. Mas se tu tira todos os meses esse dinheiro, muito provavelmente, com o tempo, a inflação vai acabar corroendo um pouco desse teu poder de... Dá para tirar, né, André? Mas não é o recomendado. Não é o recomendado. Então, o que a gente fez? Vamos tentar montar algo que fique próximo de um pouco mais que um salário mínimo, e o restante vai entrar para a conta de acumulação para ter a preservação de capital. Pegamos 2 investimentos que durante os próximos 8 anos vão garantir, independente da taxa de juros cair, que a tendência é que caia no Brasil, ficar nessa faixa aí próxima de 1% líquido ao mês. Então a gente pegou praticamente um pouco mais que a metade. Deixamos uns 30, 40 mil em liquidez para emergência, que é importante, né? A pessoa que nunca tinha reserva, não tinha nada, mas porque não estava conseguindo formar esse capital agora, então a gente deixa lá. E o restante ficou numa conta de acumulação. Então ela ia conseguir tirar aí um salário na faixa de R$ 1.500, R$ 1.600 por mês. E o rendimento restante, conta de acumulação, muito provavelmente a gente consegue levar isso até o resto da vida dela. Né? Obviamente, se ela não precisar desse dinheiro por alguma razão antes. Mas se ela conseguir manter essa disciplina... Então a gente praticamente trouxe um adicional de renda de 50% para ela mensal. Então, vai me dizer, mas é pouco. Né? Não, é bastante, uma pessoa cara. Que ganha 3, ganhar 4.500... É bastante. Faz uma diferença brutal. Quem está escutando é só pegar o seu salário e colocar 50% a partir de agora. Então, e da mesma forma a gente conseguiu perpetuar, né? E um terceiro elemento importante, a gente conseguiu convencê-la a não gastar o dinheiro. Nossa, esse aí é o principal. Porque a tentação é muito grande. Você nunca viu esse dinheiro na vida. Né? Os teus desejos de consumo são muito grandes. A tua pressão por consumo é muito grande. A tua pressão familiar é muito grande. E, inevitavelmente, se ela não tomasse uma decisão que nem essa, ela não ia preservar esse capital. Não ia. E assim, olhando de fora, né? Me parece que vai ser difícil por muito tempo, porque ela vai ter aquele dinheiro lá, vai ter a pressão de familiares com dificuldades, e são dificuldades verdadeiras, né? Daqui a um pouco, um filho, por exemplo, ela quer colocar na faculdade, né? Tem lá o dinheiro, vai dizer não. Daqui a um pouco o outro tem uma dificuldade e ela tem como ajudar. É muito comum das pessoas pedirem ajuda e dizer assim, tu tem todo aquele dinheiro lá. E existe uma pressão social, e aí né? te bota a culpa. Sim. Bota a culpa em cima de, eu tenho dinheiro e não vou ajudar. Agora, o que acontece, né? Isso é interessante, porque não tem resposta certa para esse caso. Vamos pensar o seguinte, se essa pessoa tenha um filho que ela vai conseguir colocá-lo na faculdade. Poxa, é interessante isso. De repente, né? Isso não é uma exceção, mas faz parte do plano. Obviamente, tem que estar no plano, né? Outro... o filho tá devendo não sei o que e ela vai lá cobrir a dívida. Gente, isso aí vai acontecer de novo, de novo, de novo, e aí sabemos onde vai ir os 300 mil, né? Então tem que ter muito cuidado, porque a pressão vai continuar acontecendo. O que eu acho interessante aqui um detalhe, ligado ao que tu tá falando. O restante, tirando aqueles 40 mil que a gente deixou em liquidez, a gente trancou o capital. Era isso que eu ia falar agora. Como é que eu tranco? Vamos pegar o exemplo, né? Se fosse o caso, pegar esses 300 mil e comprar uma casa, por exemplo, né? A hora que a pessoa precisa do dinheiro, ela não se desfaz de uma casa assim de uma hora para outra. Agora, se ela tem fundo imobiliário, por exemplo, é só vender as cotas e tá com dinheiro na mão. A liquidez é mais rápida. Então, nesse caso é interessante, né? A falta de liquidez é uma arma a favor. Né? Mas como é que foi bloqueado esse... Com aplicações longas. Né? Não é que tu não consiga acessar o recurso. Não é recomendável que tu acesse o recurso. Então, na maioria das vezes, a gente consegue aplicações mais longas, com remuneração mais alta.
que é justamente o tempo é teu amigo Teu nessa aliado, hora, né? teu aliado, né? E ao mesmo tempo ele também freia aquela vontade de ir lá pegar a grana. Tu até consegue pegar a grana, mas aí vai ter pênalti. Vai ter prejuízo ao tirar. Sim. Tu repensa, né? Então tu repensa. Então, no final das contas, a gente conseguiu convencê-la e estamos montando agora a estrutura para ela. Qual a idade dessa pessoa, tu lembra? E ela deve estar beirando os 40 anos. 40 anos? Aham. Nossa senhora, tem tudo. Cara, eu tô ouvindo essa história, eu tô ficando um pouco. O Júlio já sabia da história, pelo jeito, né? Eu tô. Como é que chama? Impactado. O Assim. Júlio não sabia dessa história especificamente, porque essa semana ele estava com dengue. Então nós dois vamos. E ele não estava trabalhando lá no escritório. Então. Essa específica não, mas casos parecidos já surgiram. Aconteceu a revelia dele. Mas é interessante porque quando é uma pessoa próxima, ou né, próxima da pessoa próxima, enfim, a gente se impacta um pouco mais. E olha que interessante, André, eu tô ouvindo aqui e, cara, assim, a minha opinião é que tu salvou a vida dessa pessoa. Na verdade, eu não salvei, né? Quem salvou foi o marido que deixou um processo lá que foi vencedor, né? Mas olha só, o marido não tá mais aqui, até pra dar o apoio, né? Não sei por que não teria contado pra hoje viúva. Mas olha que interessante. Pega uma pessoa que ganha lá 3 mil, por exemplo, né? E ela passa a ganhar 4,5. Vitalício. Cara, é outra história. Mudou completamente a vida dessa pessoa. Sobre esse aspecto... Eu acho que salvar a vida é forte. Não, mas tu quer ver como é que eu acho isso? Por que eu cheguei a essa conclusão? E obviamente a minha opinião, né? Porque o marido, ele não deixou 300 mil pra ela. Ele deixou um salário mínimo vitalício. Sim. Então assim, aconteça o que acontecer na vida dela, ela tem um salário mínimo entrando na conta. Sim. Eu não sei se tem plano de saúde ou qual é a situação de saúde dessa pessoa, mas, gente, tu ter garantido pro resto da vida um salário mínimo e ainda ter um patrimônio bem considerável para essa faixa de renda é uma mudança de vida gigante, né, André? Então, assim, obviamente que foi o viúvo, o falecido que deixou. Eu diria que tem um grande mérito do patrão dela, né? Sim. Sim, isso quer dizer. Porque assim, ó, ele deu uma grande demonstração de amor, né? Que a partir do momento que ele viu a situação, ele disse assim, olha, se eu deixar, vai virar pó esse dinheiro. E ele foi atrás de quem podia ajudar ele. E aí ele me procurou, pediu ajuda, disse, tu consegue me ajudar nisso aqui? Eu digo, com certeza, é o nosso papel, né? E... acho que a gente teve importância, né? Mas não... Assim, porque eu volto nessa questão do salvou a vida. Porque a gente sabe a dificuldade que, por exemplo, que essa pessoa passa com essa renda, com o tipo de vida e tal, e a falta de perspectiva. Quando essa pessoa vai acumular esse capital? Lembra, nós já falamos aqui quanto tempo leva para uma família sair de determinada faixa de renda e passar para a próxima. Isso aconteceu com a instrução certa que tu deu para ela. Essa família agora, seguindo isso que foi planejado, essa família mudou de patamar. Imagina a tranquilidade, primeiro, né? Quem ganha 3 vai viver com 4,5, já mudou tudo. Desafogou, né? Daqui um pouco na casa vai ter geladeira nova, fogão novo, talvez uma casa nova, não sei, né? Acho que daí é um pouco mais difícil, mas que daí já precisaria talvez um pouco mais de recurso, mas sem dúvida o dia a dia vai ficar mais confortável. Poxa, olha só, talvez ir num restaurante de vez em quando, daqui um pouco ter um carrinho ou um carro melhor do que tem, não sei. Mas assim... nessa faixa de renda a gente nem recomenda que tenha carro, né? Porque o carro é um passivo daí, né? Tudo é assim, a gente conhece até poucos detalhes desse nível. Mas assim, talvez colocar um filho na faculdade... Isso sim. Gente, isso é mudar uma vida, né? Aquilo que nós falamos no episódio passado, que muitas famílias no Brasil dificilmente vão sair da condição onde elas estão. A chance é a próxima geração.
É você conseguir fazer algum dos teus filhos ou netos avançarem. Até vou te dizer mais, esse André. pode puxar. Né? O que eu acho? Já que essa pessoa parece ser uma pessoa inteligente, só ela precisou da instrução certa. Imagina o seguinte, pegar uma situação hipotética. Ela decide que ela quer trabalhar em algo que dê mais dinheiro. Ela precisa se preparar para isso, se especializar. 99%, ou se não 100% das pessoas de baixa renda não podem parar de trabalhar para se especializar. Não tem dinheiro para isso. Essa pessoa, se ela baixar um pouco o padrão de vida momentaneamente, daqui a pouco faz um curso profissionalizante, alguma coisa maior e... Pode também. Entende? Aí o patrão que vai perder Estragamos o brinquedo. Mas eu vou dizer assim até, obviamente que ele preza muito a pessoa, ajuda muito na casa, cuidar dos filhos, aquela coisa toda, mas evidentemente se surgisse alguma coisa que fosse melhorar a vida dela, ele não iria ter oposição a isso, né? Talvez ele perdesse ela se ele não ajudasse dessa forma que ele ajudou. Exatamente. Eu me lembro de uma história muito antiga, né? Mas eu ouvi uma vez duas pessoas falando, e olha que interessante. Era bem comum, né? As empresas tinham a moça que servia o café, telefonistas e faxineiras, né? E essa conversa me chamou a atenção. A conversa era assim: como a faxineira poderia passar a servir café, que ela ia ganhar mais, e como depois disso ela podia se candidatar a telefonista. Olha que interessante, dentro da mesma empresa tinha uma ascensão, mas para ela poder ascender ao próximo cargo, ela tinha que se especializar, principalmente para ser telefonista. Né? E aí das telefonistas ainda tinha a que atendia, era uma companhia de exportação, né? E tinha a telefonista que conseguia atender os clientes de fora. Não era fluente em inglês, mas o básico ela comunicava. Só que assim, tudo isso demanda investimento e demanda tempo. Provavelmente a ascensão não seria a mesma hoje, né? Mas essa pessoa daqui a um pouco ela consegue, né, investir em si. Tem 40 anos, poxa, tem toda uma vida pela frente, né? Que joia, eu diria que joia. Tá bem encaminhado. E aí eu já trago a segunda história, que é um pouco diferente, tem um tratamento completamente diferente desse anterior. Essa tem um final feliz, né? Eu quero saber que tem final ruim. Essa aqui também tem. Então a última vai deixar pro Deixei pro fim para contar a história triste. Tinha uma pessoa que nos acompanhava pela internet, acompanhava a nossa produção de conteúdo, gostava do que a gente falava e tal, mas disse, nunca tinha tido coragem de ligar para vocês e tal, porque eu não tinha uma quantidade de dinheiro suficiente para que vocês pudessem me ajudar e tal. Só que agora entrou uma herança de quase R$1 milhão. E essa pessoa também está chegando na faixa dos 40 anos, casado, filhos, tudo mais. Diria que classe média, né? Mas como por falta de educação financeira, não tem dinheiro guardado. A classe média com R$1 milhão já ainda então, assim é bastante. E ao mesmo tempo, o legal foi isso, né? Que ele teve essa consciência de buscar ajuda, né? Porque, entra R$1 milhão, os teus sonhos de consumo, eles afloram, vem né? Tudo pro D0. Vem tudo pro D0, né? E aí ele nos procurou e tal, diz, preciso de ajuda, vocês conseguem me ajudar? Obviamente que sim, né? E aí eles vão sentar e vão fazer aí um desenho da tua situação atual. E aí eu disse pra ele assim, por que a gente fala essas coisas? Porque a gente fala, quase todos os dias tem esse tipo de diálogo, né? Eu disse assim, muito provavelmente tu deve estar sofrendo pressão em casa para consumo reprimido, né? Ele olhou pra mim assim, sim. Eu disse, daqui a pouco é troca de carro, é reforma, é comprar alguma coisa que tá faltando, é aquela viagem pra Disney que é sonhada. Às vezes é tudo isso ao mesmo tempo. Às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Eu disse assim, e eu entendo que vai ser algo muito difícil de tu conter, tendo entrado R$1 milhão na tua conta. Não tem como convencer a tua família de que tu não vai poder fazer algumas coisas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos separar esse dinheiro. Me lista aqui o que é consumo D0, né? O que é consumo reprimido que vem pro deserto.
Daí ele diz, olha, isso aí é trocar de carro, não sei o que, eu sei que chegamos a 150 mil reais. Eu disse, ó, esses 150 mil reais vão sair fora do plano, isso aqui é para tu incendiar. Esses 150 mil aqui é para realizar os desejos, consumo reprimido, Ficar prazer. Ficar em paz com a tua mulher. Fica em paz com a família, e em paz contigo mesmo também. Né? Aí eu disse para ele assim, ó, aqui tem um tratamento um pouquinho diferente, que foi algo que na conversa deu para perceber um pouco com ele. Ele estava beirando os 40 anos, sempre foi CLT, tudo mais, mas tinha assim sabe aquela fagulha de repente buscar alguma outra coisa, empreender, ou investir em algum tipo de negócio, tudo mais. Ele disse, olha, ao invés de nós separar aqui o clássico, que seria uns 50, 160 mil de reserva de emergência, nós vamos separar aqui em torno de uns 350 mil. O que é esse dinheiro aqui? Esse dinheiro é o seguinte, se tu tiver alguma ideia, tiver alguma oportunidade, que vá despertar essa tua vontade, e até de mudar de atividade, fazer transição de carreira, montar um negócio, enfim, fazer alguma coisa diferente do que tu está fazendo hoje, tu tem funding para isso. Tá aqui. Ele vai estar aplicado, obviamente que rendendo um pouco menos do que poderia, mas ele está disponível justamente para isso. E os outros 500 mil... Qual a idade dessa pessoa? Ele não tem 40 ainda, está beirando, acho, entre 38 e 39 anos. Né? E os outros 500 mil nós vamos fazer uma alocação aqui, de longo prazo, buscar uma otimização máxima possível aqui de capital, que é o seguinte, se for possível, deixa capitalizando e a bola de neve vai embora. Se não for, tu sabe que tu tem ali ainda alguma renda extra, né? Tem uma grana que vai estar rendendo ali, eventualmente tu pode utilizar para alguma outra coisa. E ele adorou o plano, né? E fechamos o negócio e tudo mais. Me agradeceu demais em relação a todo o processo, porque aqui o que acontece, daí já trazendo para o papel do consultor, né? Porque pensa o seguinte, montar uma estrutura dessas, ela é complexa para quem não é do meio. Muito. Para nós pode parecer simples fazer, né? Mas para quem não é do meio, para começar aquela sopa de letrinha dos investimentos, que tu não faz ideia. Segundo, a tomada de decisão em relação ao que fazer com o dinheiro. Terceiro, mediação familiar, né? Porque se tu deixar a pressão tomar conta, 1 milhão é muito dinheiro. Cara, até ali, né? Dá para fazer muita bobagem com esse dinheiro aí. E quando tu vê, já era. Então o dinheiro que pode ser a garantia de tu ter uma segurança financeira, a garantia eventualmente de tu ter coragem de mudar o que tu tá fazendo, né? É um processo relativamente importante de tu poder participar e dizer para a pessoa. E ao mesmo tempo trazer as melhores opções. Porque semanalmente, né, Júlio? A gente faz uma reunião, toda segunda-feira nós chamamos de reunião de produto. Tem tanta coisa no mercado surgindo a toda hora, que tem horas que nós nos perdemos. Sim. A gente tem que fazer um curso sobre a aplicação para entender, né? Toda semana tem outra coisa. Recentemente surgiram algumas aplicações novas. O Júlio até me trouxe, nem sabia disso. O Júlio trouxe uma aplicação que dá para fazer de renda fixa em consórcio. Meu chapéu. Ganhando 16% ao ano. 16 ao ano. 16 ao ano. Não tem CDB de 16 ao ano. E risco zero. Daí nós... olha só que interessante, eu não sabia que dava para fazer. São operações novas. Aí e teria N exemplos aqui para trazer. Toda semana tem coisa nova. Tu imagina o ser humano o leigo, médio, leigo, né? Que mal e mal sabe o que é um CDB e poupança. É interessante tu falou, né? Quem aqui já leu, você já deve ter visto isso, recebe uma sentença do teu advogado e lê ela. Eu não sei se foi bom ou ruim. Ganhamos ou perdemos. Eu não sei se eu ganhei ou se eu perdi, né? Porque a gente não entende bolhufa desse negócio, né? É a pessoa comum, digamos assim, sim, olhando para essas letrinhas todas. Então né? tu traz um nível de atualização
né, para a mesa, que muitas vezes é importante. Até teve um vídeo nosso que viralizou aí nas últimas semanas, a gente fala de PCA mais 6. Sim. Né, que a gente trouxe o exemplo de que o IPCA mais 6 em várias janelas de oportunidade foi o melhor investimento possível. Não significa que ele vai ser sempre, estou dizendo na média. Daí teve centenas de comentários lá no vídeo, especialmente os bitcoiners, né, os fãs de criptomoeda, aí nos xingavam, né? Vocês não entendem nada, vão estudar. Né? Cada um defendendo sua paixão ali, né? Os corretores de imóveis diziam que era comprar imóvel. Tem que comprar imóvel, não sei, terreno, fazenda, não sei. Na verdade, não é uma disputa. O que é preciso entender aqui? Bitcoin é um bom investimento? Com certeza. Vai ser um ótimo investimento. Mas por que você não usa o Bitcoin como uma única cartada? Por uma simples razão. Volatilidade. É muito volátil. Um ativo que pode cair 70% numa determinada janela, mesmo que você me diga, mas lá no futuro vai recuperar, até agora se mostrou assim, né? Mas, tu tem 100% de garantia disso? Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tem uma série de elementos que nos levam a acreditar que vai dar certo? Com certeza. É provável que vai dar certo? Com certeza. Vai dar 100% certo? Não sabemos. Não sabemos. Então, a pessoa como um gestor, ou um consultor, um assessor de investimentos, jamais pode dizer para um investidor, bota 100% do teu dinheiro nisso aqui. Em determinada janela, tu pode fazer o cara se atirar de um prédio. Não. Então, mas aí, André, tem o conceito de assimetria de risco que tem que ser medido aqui. Tem o conceito de dispersão à média que tem que ser medido aqui. Conceito de desvio padrão. Tem uma série de medidas que a gente joga isso em gestão de risco que precisam ser respeitadas. Agora, não ter criptomoeda, Bitcoin na carteira, pode ser uma má decisão? Eu acho que tem que ter. Sim. Agora, se eu te disser assim, pode botar tudo em IPCA mais 6, não vai errar. É mais seguro. Era isso que eu ia comentar, né? O que eu vejo? Obviamente depende do perfil, né? Tem pessoas onde mesmo 5% do seu patrimônio em Bitcoin não deixa elas tranquilas. Então tem que evitar. Agora, isso falou que é interessante. Colocar 100% dentro de um investimento de alta volatilidade. Não dá para fazer. Como também não é recomendado que se deixe 100% do dinheiro sem risco nenhum. A não ser o outro extremo. Né? É outro então, extremo. Esses extremos assim. Aí aquela pessoa, obviamente, eu olhar agora pro Bitcoin, comparar com 2010, acho que foi criado, sei lá eu quando, ia estar trilionário hoje. Sim. Essas pessoas que comentam, põe tudo num investimento só. Elas fizeram isso? Elas seguraram o tempo todo quando tava, sei lá, 40 mil dólares, caiu para 20 para não sei o quê? Não tem como segurar isso. É humanamente impossível fazer isso acontecer na prática. Aí, claro, a gente olha pro gráfico para trás, é um espetáculo, né? Sim. Vou olhar. Eu comprei Petro a 8. Sim, meu amigo, tu segurou até agora, que tá 40? Claro que não. Aí, mesmo assim, você diz assim, o Bitcoin, cara que comprou há 15 anos atrás, tá bilionário hoje. Júlio, tu tem esse dado. Quantos venderam antes de... Isso é 98%. 98% não surfou a curva. Tem um tweet muito famoso, o cara comprou quando valia 50 centavos de dólar um Bitcoin. Comprou um Bitcoin inteiro, né? 50 centavos. Meu chapéu. Aí ele tweetou um ano depois... queria ter vendido agora e não quando tava 3 dólares. Só que tava 6, né? O cara multiplicou por 6 e tava reclamando. Só que daí, hoje ficou famoso o tweet, porque em vez de ele ter vendido a 3, ele queria ter vendido a 6, né? Hoje tá 70 mil quase. Né? Olha só. Então, assim, ficaria bilionário, trilionário, Então, a maior parte das pessoas não surfou essa onda. Não tem Por quê?
É uma tentação, digamos. Eu te pergunto o seguinte, comprou o Bitcoin hoje a 70 mil, tá? Daqui a 2 anos vai estar 700 mil. Vai te dar uma coceira, né? Hein? Mais de uma. Eu acho que no 140 eu já ia realizar um pouquinho. Ó, dobrando, tu já tava pensando em realizar. Multiplicando por 10, eu acho difícil tu segurar. Aí eu vou dizer, mas, Alexandre, vai a 7 milhões isso aqui. Aí tu vai me dizer, o que te garante isso? Nada. Tá todo mundo falando que vai e vai estudar. Uhum. Até te digo mais, se tu me disser, eu te garanto que vai a 7 milhões, e eu comprei a 70. Quando chegar a 140, a 300, a 500, eu vou ir realizando. E aí tu vai me dizer assim, ó, não realiza. Eu te garanto que vai a 7 milhões. Aí cai, volta para 70. Tu acha que eu vou segurar? Claro que não. E aqui, de novo, né, entra o papel do famoso alocação inteligente. O que a gente fala aqui? Já falamos N vezes aqui no nosso programa. Vamos lá. Júlio, 5% em criptomoeda na carteira. Sim. Ela dobra de tamanho. Representou quanto na carteira? Ganhei 5% de rentabilidade e estou com 10%. Está com 10%. O que um alocador inteligente faz? Baixa para 5 de volta. Ajusta o... Aí o Bitcoin caiu 70%. Se teus 5% viraram? Tô com 2 mais ou menos. 2. O que um alocador inteligente faz? Compra 3. Compra 3. E aí Esse ele é o compra famoso- na baixa e vende na alta automaticamente. O que todo mundo quer fazer, tá aqui a fórmula, né? E aqui, Compra na baixa, vende na alta. E aqui- sem se preocupar com nada. e aqui tu atende aos dois senhores. O senhor da vontade de realizar um belo lucro e o senhor de carregar um ativo de provável alta valorização, né? Sem sentir-se culpado, assim, não, devia ter vendido e tudo mais. Faz os dois. Mas aqui é interessante, né, André? Eu já vi que tem alguns estudos que os caras mostram, eles provam matematicamente que o rebalanceamento de carteira, ele perde para não sei o que lá, enfim. Aí, o que acontece? Quando a gente está falando de um rebalanceamento como esse que tu falou, como uma coisa mais pé no chão, mais consistente, nós estamos automaticamente com uma fórmula que ninguém bate, que é comprar na baixa e vender na alta. Né, Júlio? Uhum. Então, mas é que o outro dá mais, não sei o que. Cara, o risco envolvido nisso, que é bem mais complexo, ele tá fora desse cálculo. Então, a hora que tu coloca qual é a maneira de eu comprar bem e vender melhor, é no rebalanceamento. Não tem outra maneira. Ou tu vai adivinhar o mercado. Talvez consiga ali, com sorte, ou uns estudos que funcionam 50% das vezes. Mas o rebalanceamento sempre vai funcionar. Não, mas assim, ó, tu vai pegar alguns ativos, por exemplo, S&P 500. A gente até pegou um estudo aí numa janela, acho que de 10 anos. S&P 500 deu de relho até no Bitcoin. Eu vi um que é 17 anos, que ninguém bate ele a cada 17. Mas tem várias né? janelas. Mas assim, tu vai saber essa janela? Não tem como. Não é? Então, o que é uma alocação inteligente? É tu ter parte do teu capital nesse tipo de ativo. O Saravalho nos apresentou, lembra aquela planilha? Sim. O que ganhava em cada ano. Ele botou, acho que os últimos 20 anos, ele botou todos os ativos, os principais ativos, inclusive cripto, e os vencedores do ano. Uhum. Nunca o vencedor de um ano é o mesmo do ano anterior. Olha só. Nunca. Às vezes, inclusive, tá lá embaixo na posição. Acontece, SP500 é o vencedor de 2012. Aí tu vai em 2013 e tá lá em 7º lugar. E aí imagina o cara que entrou nesse ano que ele tá em 7º lugar, né? Que não é pouco, né? Porque Não o é pessoal pouco. gosta de comprar quando subiu. E tem uma coisa importante Boa aqui. parte comprou quando tá no topo. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Vamos supor que o teu carro consiga andar 1.000 quilômetros com o tanque de gasolina, tá? Só pra lembrar, tá faltando a história triste ainda que eu não contei. É verdade. Mas fecha teu raciocínio que daqui a pouco eu entro na história Eu triste. vou contar rapidinho essa. Né? Imagina terminar o tempo a gente não ouvir a louco, história. não. Não, isso aí não dá.
Imagina que teu carro ele ande 1.000 quilômetros com o combustível dele, com o tanque. Aí tu tem uma reta que não termina e tu pisa fundo nele, tu vai andar a 100% da capacidade dele. Tu tem um carro bom, um carro com manutenção em dia, tal. Será que ele vai aguentar 1.000 quilômetros a 100% da capacidade? Vai quebrar o motor. Nenhum carro de corrida que anda a 100% da capacidade está pronto para isso. O que acontece? O Rubinho falou uma vez, Fórmula 1 se ganha andando devagar quando tem que andar devagar. Chega atrás do cara, para ultrapassar, tu mas assim, diminui o ritmo, estuda o momento certo e faz a coisa certa. Se for fazer a moda bicho, vai bater, aumenta o risco, não sei o quê. Se o teu carro, se tu for tentar andar 1.000 quilômetros com o teu carro a 100%, ele vai quebrar. Não tem como ele foi feito para andar a 50%, 40%, 30%, 100% às vezes, 80%. Nos investimentos é a mesma coisa. Os caras olham, então ele sempre analisa o 100%, o que mais deu, o não sei o quê. Cara, se tu for tu colocar todo o teu dinheiro ali, vai dar, não aguenta, o teu capital não aguenta aquilo. A gente recebe seguida a famosa pergunta, né? Qual é a boa de hoje? Então eu te pergunto. Qual é a boa em relação a quê? Eu te pergunto. Para qual objetivo? Qual é a estratégia? Se eu te perguntar agora, nós vamos para Argentina, que é aqui perto, né? Vamos por 1.000 quilômetros. Sei lá onde é que nós vamos parar. Quantas horas leva? Se tu olhar, se eu andar 200 por hora, eu chego lá em 5 horas. É óbvio que tu não vai chegar aí. Não vai nem chegar primeiro, né? Muito menos em 5 horas. Qual é o certo? É levar lá 10, 12, 15 horas, sei lá eu quanto. Porque tu tu anda normal, tu preserva o carro. Aprecia a vista, né? Aprecia a vista. Tu curte o momento, né? Curte a jornada, como diz o Benchmall. Uhum. Então, o que acontece? A hora que tu faz o balanceamento de carteira, tu tá pensando o quê? No longo prazo. Tu tá preservando a tua existência, né? A história da corrida. Vou correr 42 quilômetros. Não tem como correr 42 na zona 5, como a gente já comentou aqui. Sim. Tem que ser zona, 2, talvez, coisa, porque senão não chega. Aí quer dar um sprint ali, quer fazer mais rápido? Ok, vai melhorar o tempo, mas também aumenta o risco de não terminar. Não é isso que faz o balanceamento de carteira? Exatamente. Preserva, mantém a pessoa vivendo. Da primeira história lá, a pessoa agora com mais 1.500 por mês. Cara, ela vai viver para sempre. Enquanto ela estiver viva, ela vai ter essa renda de 1.500. Poxa, é um espetáculo isso. E depois, quando ela se aposentar, provavelmente vai ter uma renda adicional da aposentadoria dela, né? Somada a isso, vai ter uma vida digna. Só que ela não pode, né, por exemplo, pegar todo o dinheiro e colocar num investimento só, que se der certo, que lindo, maravilhoso, mas e se der errado, não tem outra vida. Agora deixa eu contar outra história. Para de falar aí agora. Vamos lá, quero saber da história. E essa tudo com um final ruim, é isso? Essa aconteceu até bem próxima da gente. Casualmente também era uma funcionária que trabalhava na casa desse nosso cliente. Um belo dia ela me chega em casa com uma Tucson zerada, iPhone 15. Eita! E mais uma série de outros mimos de consumo. Aí tu... Ué? Tá andando melhor que o patrão? O que aconteceu aqui, né? Assaltou um banco? O que aconteceu, né? Daí... Não! Morreu uma tia, que eu nem sabia que tinha dinheiro e tal, não tinha filhos, acabou sobrando uma grana pra nós. 250 mil. Eita! Daí ele disse, tá, mas o que tu fez com o dinheiro? Gastei. Tá aí, ó. Tá aí. Aí, tô andando no dinheiro. Aí, como assim gastou? Não sei o que, papá. Carro, telefone pra todo mundo. Quando eu vi, tinha terminado o dinheiro. Gente. Daí mas ele me contando, chegou a me dar, né? Eu disse, não é. Eu cheguei pra ele e disse assim,
mas como é que tu deixou ela fazer isso, né? Eu falei bem assim pra ele, né? Como é que tu deixou ela... Eu não sabia, disse o cara pra mim assim, eu não tinha Foi ideia. surpresa pra todos. Foi surpresa pra todo mundo, ela simplesmente ganhou, não falou pra ninguém, saiu comprando as coisas. Aí eu disse, meu Deus do céu. E ela fez ao menos seguro da Tucson. Não sobrou. Não fez? Não sobrou pro seguro. Aí eu disse, bom, então além de ela ter torrado todo o dinheiro, ela ainda tá sentada em cima de uma bomba agora, Caraca, né? Porque se acontece qualquer coisa com esse carro, talvez ela não tenha dinheiro para pagar o prejuízo que ela pode causar numa batida de alguém, alguma coisa assim. Então, na verdade, sobrou, a né? pessoa acha que tá dando um salto qualitativo de vida, construiu uma armadilha para ela mesma. Caraca. E perdeu uma janela de oportunidade de... Assim, ó, deixa eu botar uma reserva, deixa eu ficar tranquilo, deixa eu botar um tubo de oxigênio aqui nas minhas costas, porque se faltar ar eu vou lá e... né? Eu não, sinceramente, eu tenho uma dificuldade em entender as pessoas que não se preocupam com a reserva financeira. Porque a reserva financeira, eu chamo assim, ó, é oxigênio. Uhum. É oxigênio. Faltou ar. Aqui, ó. Vou respirar. Isso tinha que ser prioridade na vida de todo mundo. Não estou dizendo aqui para construir fortuna, não é isso. Estou dizendo, reserva. Tem uma grana ali, ó, guardada, isso vai te dar tranquilidade. Esses tempos há um tempo atrás eu fui correr com a minha filha. Minha filha mais nova tinha acho que uns 5 anos, né? Fui correr com ela. Cara, ela correu que nem... parecia que tava salvando alguém. Por 50 metros. Acabou o gás. Me parece assim, então apareceu 250 mil, a pessoa sem se consultar com ninguém, sem perguntar alguma... Sem contar pra ninguém, pelo jeito, né? Foi. Durou 50 metros. Até o patrão, aí, o né? patrão dela poderia ter servido de consultor. Ela não precisa vir buscar um profissional como nós. O patrão não ia deixar ela fazer. É uma coisa desconhecida, né? Então tu ao menos pergunta. Como é que eu me lembro uma vez O primeiro exemplo que eu dei, a pessoa foi salva por contar. Porque provavelmente o destino seria parecido. Mas ela foi salva por contar. Quando tu pega assim, ó, a primeira vez que a pessoa vai comer num restaurante ou em algum lugar que tem meia dúzia de talher pra cada lado, tu não tá acostumado com isso, o que tu faz? Tu sai pegando qualquer um deles? Não, tu faz assim, tu olha pro lado, olha pro outro, não viu nada, pergunta pra alguém, escuta, como é que começa? Como é que eu me comporto aqui? Né? Até que tu aprende que é de fora pra dentro. Ou vai olhando os outros, né? Tu vai olhando e tal. Então, assim, a pessoa com um dinheiro que nunca viu na vida não sabe o que fazer. Eu entendo. É uma coisa totalmente fora do normal. O que tu faz? Olha pro outro. Putz, não tô vendo ninguém aqui. Dá uma perguntadinha pra alguém, escuta. Já que pra ti 250 mil é normalzinho, assim, me conta. O que a gente faz com isso tudo? Não que a pessoa vá seguir. Mas ao menos tu não sai... comendo com qualquer coisa lá. Tem uma informação para considerar ali, né? Ao menos. Vai te ambientar um pouquinho, né? Bom, nem conheço a pessoa, já tô criticando, né? Mas enfim. Não, mas merece crítica, né? Vamos combinar que nesse tipo de caso E para manutenção da Tucson nada também, né? Depois, porque nem pro seguro não deixou. O carro é novo, então provavelmente esse é um problema que ela não vai ter, ao menos no curto prazo. Mas a questão é se... Tá, mas aí outra, vamos combinar o seguinte, né? A pessoa que não tinha um carro, ou tinha um carro ruim, quando pega um carro desse, para se atrapalhar dirigindo também não demora muito, né? André, teve uma, eu não lembro que ano que foi, lembra que teve um boom de compra de linha branca aqui no Brasil, geladeira, eu me lembro do caso da geladeira, tinha, não sei, eu acho que um governo lá tinha incentivos liberou fiscais, né? incentivo e tal, e aí tinha gente comprando geladeira por R$19 por mês. E eu vi um estudo bem interessante. Essas pessoas do 19 por mês, elas olharam assim, 19 por mês dá pra gente pagar, que era subsidiado, se eu não me engano. Só que elas esqueceram que pela primeira vez, pessoas que não tinham geladeira em casa, tá? Bem pobres, então. Pela primeira vez, elas iam comprar coisas que vão na geladeira. Não compravam iogurte.
não compravam queijo. Leite era raro também. Carne nem pensar. Não, carne nem pensar. E aí foram olhar o 19 da geladeira, ele virou mais 50, 100, 200 Só na euros luz já dá mais uns no mercadinho. 50 por mês. E aí o 19 virou um montão. Essa pessoa da Tucson, vamos lá, tem garantia e tal, mas tem que trocar o óleo daqui um pouquinho. Para quem nunca teve carro, já é um dinheiro que não está previsto ali. Sim. 200, 300, 500 mil reais, sei lá O quanto pneu já é custa. diferente também. Mas vamos para um outro exemplo, que é bem ilustrativo também. Digamos que tu tem a tua reserva de emergência formada, tu é até relativamente disciplinado na questão de gastar menos do que tu ganha, mas tu gostaria de ter um carro, tu não tem carro ainda. Uhum. E aí tu tem a oportunidade de comprar um carro de 50 mil ou um de 100. Que seria teu primeiro carro. Qual você compraria? Olha, se eu comprar o de 100, eu vou gastar todo o meu dinheiro, não vou ter mais nada pra... Não, tu não vai gastar todo o dinheiro, mas vai te fazer praticamente o mesmo processo que tu teria com o de 50. Vai te levar de um lugar pro outro. A tentação é comprar o de 100, né? É que tu nunca teve carro, né? Eu particularmente daria um passo intermediário. Eu iria por 50. Eu também faria, mas que eu penso o lado da pessoa que vai estar lá olhando os carros, né? Se ela pode, ela vai querer. Mas assim... Mas o que significa o carro de 100 em relação ao de 50? Só status. Não. Não, tu vai ter... Na questão financeira. Pode te derrubar, né? Tipo... Por quê? Vamos lá. Conta simples, de bodegueiro aqui. Carro, ele valoriza ou desvaloriza? Via de regra. Via de regra. No Covid até valorizou pela falta de carro, mas via de regra, carro é passivo, né? Sim. Então, comprou um carro de 100 mil, ano que vem ele vai valer mais ou menos? Menos. Então, tu já tem fator de depreciação. Dinheiro aplicado, ano que vem, em renda fixa, vai render mais ou menos? Mais. Então, já temos um fator aqui. Segundo fator, o IPVA de um carro de 50 é mais caro do que um de 100 ou o contrário? É o dobro? É o dobro. Seguro? É quase o dobro. Manutenção? Não dá para saber. Né? Mas assim, normalmente é bem caro, né? Enfim, pegar um exemplo, o farol, por exemplo, quebrou o farol lá do carro. O de 50 custa 1 então, e o eu já de 100 dei vários custa 2. elementos aqui que tu vai encarecer o teu orçamento mensal. Isso. Então, se tu é um cara disciplinado, muito provavelmente tu já vai estar próximo da falta de disciplina ao fazer isso. Então, mas teu desejo é ter um carro. Vai no de 50. Vai chegar um determinado momento que a tua renda vai permitir que tu vá para o de 100. E o que a maioria dos brasileiros fazem? Decidem pelo de 100. Uhum. É só nós fazer uma pesquisa rápida, não precisa ir muito longe. Vai no de 100, não tem jeito. Falta de educação financeira. E aí o consultor, se a pessoa chega para ti, Júlio, com esse dilema, olha, eu tenho essa grana aqui, eu quero comprar um carro, tem as duas opções, o que tu, como consultor, vai fazer? Comprou de 50, né? Sem dúvida. O que tu acha que vai ser melhor para ele? Para ele vai ser melhor o de 50. Não pelo teu aconselhamento, na prática. 50 vai ser melhor. Nós já provamos matematicamente que o de 50 vai ser melhor. O que ele vai perder? Ele vai perder status. Ele vai perder talvez um pouco de conforto, né? Um carro de 50... E o pior é que se ele comprar o de 100, ele nunca mais vai querer regredir, né? As pessoas depois que experimentaram... Leão que come gente não come mais outro bicho. E tem uma coisa importante que tu falou aqui antes, André, da história 2. Eu tô com esse problema em relação aos vinhos, né? Ó, tá aí, ó. Viu? Agora... Eu tomo água com gás, é bem mais barato viver. Mas olha que interessante, tu falou lá da história 2, né? O cara ganhou 1 milhão, aí tu olhou, tem alguns desejos reprimidos aqui. O que eu quero colocar? Se tu for olhar, quando se fala em consultor financeiro, né? A pessoa pode imaginar, ixi, aquele cara que vai pôr tudo na planilha, vai calcular a rentabilidade das coisas e tal, e eu não compro nada. Daí eu vivo, né, Esse cara não vai me deixar fazer nada. Daqui a 30 anos eu vou ser trilionário porque não sei o quê. O que tu fez com o cara? Olhou pra ele, entendeu o momento do cara, e beleza, desse 1 milhão nós vamos pegar 150 mil pra queimar.
para suprir o desejo reprimido, né? O consumo reprimido. Porque se não fizer isso aqui, tu vai queimar 1 milhão. Então vou te dar um pouquinho. O cara dos 50, o carro de 50 ou de 100. Dependendo, eu ouvi uma vez um amigo falando, tô comprando um carro pro meu filho, que tá fazendo 18 anos. Qual era como é que chama? A característica que ele tinha que ter no carro? Anos atrás, tá? Airbag. Deus, como assim, velho? Eu comecei num Fuca, né? Ele disse, não, mas é que tu não tá entendendo. Com 18 anos, aumenta a chance de ele andar mais rápido, de ele não sei o que e tal, e de ele ter acidente. E eu quero um carro com airbag. Naquela época o airbag não era obrigatório e era bem caro. Para esse cara, talvez fosse o de 100 mil o carro. Né? É outra coisa. Não, mas o que eu tô dizendo assim, existe... Quando se fala do planejador financeiro, o consultor financeiro, os bons eu tô falando, o cara leva em consideração o cenário, a situação de vida... E aí se toma uma decisão. Senão é fácil. Eu posso morar ali no bairro mais pobre de todos e custar 1/10 do que me custa morar hoje. E voltando um pouquinho para a segunda história, a partir do momento que tu monta aquela alocação lá com os 500 mil restantes, em certa medida o consultor ele te traz uma certa paz de espírito, né? Porque tu sabe que tem um profissional cuidando daquele recurso da melhor forma possível, de algo que tu não entende. Né? Então tu diz, pô, eu tô fazendo a coisa certa, né? Em aceitar essa ajuda. Né? Em aceitar essa ajuda. Né? Tu tá terceirizando um pedaço da responsabilidade, ela continua sendo tua. Mas tu tem ali um suporte, poxa, né? Então tu também, é quase que assim, ó, é uma paz de espírito, é um anti-estresse, né? Porque muitas vezes, vou ter dinheiro é estressante da onde? Não, pode ser, né? Sim. Se tu usar mal... Vai ser um estresse. Quero saber o fim da terceira história. Como é que ficou essa situação? A pessoa tem a Tucson, sendo que eu tô até pensando em comprar uma Tucson com desconto aí, né? O fim da história, tipo assim, ela é recente, ela não aconteceu ainda. Ah, está acontecendo. Está acontecendo, só que, vamos combinar aqui, quando tu faz o desenho, ele tende a levar para um fim não tão bonito assim, quanto da nossa primeira personagem. Né? Então a gente pode tentar adivinhar o futuro agora, onde provavelmente, falei brincando, né, mas provavelmente quando começar a aparecer IPVA ou alguma manutenção, alguma coisa, vai dar problema. Nós vamos ter um carro com um belo de um desconto aí disponível no mercado. Né? E em vez dela ter ganho dinheiro lá na renda fixa... pera aí um pouquinho. Ela desonrou a tia, né? Muito provavelmente... Num primeiro momento, não vai ter o carro com desconto. Vai ter um banco e um cartão de crédito feliz da vida, emprestando dinheiro ao juro mais caro do mundo. É verdade. Que a pessoa vai começar a se endividar para dar conta disso aí. Isso aí é batata. E aí, para tentar resolver isso aí, vai aparecer o carro com desconto no mercado. Aí, quando a coisa estiver num patamar insustentável, aí vai ter que aparecer a Tucson a preço de banana no mercado para... zerar o passivo e voltar para etapa zero de novo, Não, sem dinheiro nenhum. Se for etapa zero, até que tá bem, porque provavelmente vai na etapa Não, eu acho que volta para etapa zero, porque mal ou bem é um ativo, é um passivo, do seu ponto de vista de perder dinheiro, mas é um ativo porque tu ainda faz dinheiro dele. Né? Então tu consegue... Mas vamos lá, né, André? as dívidas, né, Wanda? O que eu tô falando é o seguinte, a dívida, que eu quero dizer, o patrimônio líquido, ele tem que ser positivo ainda, e dependendo do tempo que essa pessoa leva nesse problema, ela vira um patrimônio líquido negativo, né? Daqui a pouco o carro não cobre mais as dívidas. Daqui a pouco o patrão já está emprestando dinheiro para essa empregada. Ele arrumou um problema para ele. Pode ser. Tem que cuidar. Então, assim, essa pessoa, tomara que esteja nos escutando, né? Ainda tem como sair só arranhada dessa história. Ah, sim. Se vender o carro... Se foi recente, né? Se vender o carro rápido, a depreciação do veículo vai ser pequena ainda. Vai ter um pequeno prejuízo. Mas ao mesmo tempo que evita uma série de gastos desnecessários, volta a ter caixa. E com esse caixa tu monta uma reserva. Bom, além dessa pessoa estar nos escutando,
tomara que estejam nos escutando outras pessoas que estavam pensando em fazer isso, né? E que a partir desse momento vão repensar, né? Tu sabe que Esse é o famoso all-in no caixa, né? A gente já falou de all-in, por exemplo, em empreitadas, em investimento, mas isso aí all-in no caixa, né? De tu ter uma reserva, mas assim, ó, o meu desejo de consumir, de ter essa imagem é tão forte que eu vou queimar minha reserva financeira, mas vou ter esse carrão aqui. E é uma coisa assim, até não... Bom, é aquelas histórias onde o desejo vira tragédia, né? Tragédia que eu digo, tragédia financeira. Quantas pessoas a gente conhece com instrução? Essa pessoa parece ser bem humilde, né? Então até tem ali uma certa explicação. Eu não a conheço, né? É a história que o meu cliente me contou, bom, né? Não que a história não seja... teve como atuar nessa cliente. Essa aí, infelizmente, o consultor não conhece a vítima. Não conseguiu salvar. Mas assim... Por isso a história é triste. A história é triste, então assim, provavelmente é uma pessoa mais humilde e tal, que até se explica um pedaço, não que seja aceito, né? Como é que é aquela... É uma desculpa sincera. Beleza, mas não resolveu o problema. Nós conhecemos pessoas até instruídas, né? Que se estrepam de uma maneira com casa própria. Mora lá num apartamento, numa casa de X, aí decide, não, agora eu vou ir por uma de 3X. E aí aquele desejo, aquele sonho, a mudança linda, maravilhosa, 2 anos depois já começa a virar um problema, daqui a um pouquinho não sei o que, e aí vira uma tragédia financeira, aí a pessoa quebra com aquela despesa toda, acaba casamento, acaba a família, acaba não sei o que, virou, né, o desejo vira uma encrenca. Por quê? Deu um passo errado, não consultou com quem deveria consultar, fez uma besteirinha que virou um pandemônio. E aí, uma coisa que tu falou, né, Júlio? Quem tem o carro de 100 não volta pro carro de 50. Quem mora na casa de 3X não volta pra casa de X. O recuo sempre é mais complicado. Tem a pressão social, tem a pressão... O recuo, enfim. O recuo sempre é mais complicado. Ninguém começa a galgar a escadinha, né, a escada social, né? Vai subindo, vai melhorando de casa, vai melhorando de carro, vai melhorando de meio, vai melhorando de escola, de viagem, uma série de coisas. Vai chegar um determinado momento que a tua vontade de ter aquilo torna muito difícil tu não querer ter aquilo. Tem que ter um desprendimento material muito grande. Não estou dizendo que tem pessoas que conseguem ter, né? Não é isso. Mas, na média, eu diria que esse recuo é muito complicado. Por outro lado, eu conheço pessoas também que têm um perfil diferente desse que a gente está falando, que é o cara aquele que ele tem que lançar a cenoura na frente dele e sair correndo atrás, né? Então é o cara aquele que ele tá na casa de X e é o que ele pode pagar, ele precisa ir para casa de 2X, 3X, 5X para ele se motivar e sair quebrando parede, tudo, não sei o que, para ele alcançar. São pessoas assim, fora do meu perfil, fora da grande maioria, mas eu conheço pessoas bem-sucedidas, muito bem-sucedidas, que vivem assim. É um estresse total. É mais difícil. Né? Mas é assim, cara, eles vivem... Provavelmente vão morrer com 50 anos, mas... 50 anos bem vividos, né? Tava falando com uma dessas pessoas, ele disse, olha, se me vier aqui 85 anos, eu assino agora, né? Eu já aceito. E eu disse, não, eu queria ir até os 100 e tal. Daí ele disse, mas no ritmo que eu vivo... Não faz o que eu faço, então. Nós não vamos a 85. É verdade. Não. Enfim, são opções, né? São opções. O que eu acho interessante é o seguinte, né? O que eu acho que um consultor, André, que tu começou falando, ele tem um papel fundamental em ajudar a pessoa a se centrar, a se posicionar no lugar certo. Por exemplo, eu que sou responsável pelas minhas decisões, mas se eu tenho um consultor para me ajudar... O cara me ajuda, olha só, cara, que eu tô vendo assim, de repente tá tem um risco embutido aqui que tu não tá vendo.
Outra coisa, tu tem tal idade, tem não sei o que, né? Qual é o teu plano pro futuro? Esse, aquele, depois, aqui tem que dar uma mudada. E aí a gente vai, em cima disso, vai coordenando, vai fazendo a coisa certa. Até que depois a pessoa aprendeu e ela já dá alguns passos sozinha. Mas é sempre bom ter, a gente falou tempo atrás, né, de mentores, né? Cara, o bom mentor, o bom consultor financeiro, uma dica paga o investimento do ano inteiro e ela fica e ela é perpétua. Isso que eu ia te dizer, né? Ele, na verdade, ele não custa nada, né? Se ele for bom, ele não custa nada. Não, ele não custa nada, porque geralmente o consultor, como ele é pago ou sob comissão de produto ou por um FII em relação ao montante administrado. Ambos, eles vão sair da rentabilidade. Né? Então, qualquer aumento de rentabilidade que tu obtenha através de uma ajuda, ou até nas decisões que vão preservar o teu capital, aqui não entra só na questão de decidir as opções de investimento, aqui as histórias que a gente contou aqui, a gente ajudou inclusive a mediar questões familiares, e a de tu não incendiar o dinheiro de uma forma intempestiva, e tá pago já. Exatamente. Entendeu? Então é algo que teoricamente é até de graça. Sim. Né? Claro que tem o valor embutido, mas teoricamente é de graça porque tu não vai desembolsar um dinheiro para ter essa ajuda profissional. Né? E mesmo que desembolse, né, André, no resultado final tem que sair, que ser positivo. Mas é isso que eu tô falando. O ganho que tu tem, ele é maior do que o que tu estaria pagando pela ajuda. Né? Então, ele é de graça. No fundo, ele é de graça. Lindo isso. É um movimento lucrativo. Movimento lucrativo. É trazer essa divisão de responsabilidade sobre um fator que muitas vezes as pessoas desconhecem, que é lidar com o dinheiro, manter o dinheiro, né? É fundamental e cria até um vínculo dela com um consultor de, tipo, prestar conta e tal. É mais difícil dela gastar, né? Isso acaba criando um bom empecilho, muitas vezes, também. Isso mesmo. E aí, Júlio, IPCA mais 6 ou Bitcoin? Olha, dos dois um pouquinho, para todo mundo ficar feliz. Pessoal, a gente dá uma paradinha de 2 semanas agora que eu vou Vai gastar o dinheiro. Vou tirar... Tá aí, ó. Vou tirar férias. Só falta tu me dizer assim, mas de novo? Isso nem precisa dizer. Não. É uma coisa implícita, Ele já tá disse. assim, né? E aí a gente faz uma paradinha técnica, retomamos em junho de novo os episódios Já aguardamos, então. Aposentado Rico. Mas, pô, já 40, né, entregues. Tem bastante lenha para queimar aí para quem tá atrasado. É, vocês vão ter tempo para botar em dia os episódios. Ontem eu tava fazendo minha aula de italiano e faz junto eu, minha esposa e minha cunhada. E aí não sei por que diabos chegamos no assunto que eu tinha um podcast. E aí o professor, tem um podcast, como é que se chama e tal? Aposentado. Mas que legal, me passa o link aqui para mim acompanhar. Daí, mas é sério ou é de gozação? Diz o professor pra mim assim. Não, Poxa. é sério, né? Eu já tô com 40 episódios, né? Vou gravar o 40 amanhã, que seria hoje, né? Aí minha cunhada do outro lado, já são 40? Né? Daí eu disse, pô, mas nem tu tá assistindo, disse pra ela, né? Tu tá perdido? Não consegui acompanhar tudo. Então... Tem tempo ainda. Tem tempo ainda, né? Tema de casa. Agora Tema que tá de casa. frio aqui no sul, tá chovendo na rua, infelizmente, né? Fica embaixo das cobertas assistindo os 40 episódios. E faz o resumo e nos manda. Então é isso, pessoal. Opa! Veio aqui uma tosse. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência. Continue nos escrevendo, pedindo assuntos, fazendo perguntas. É sempre um prazer fazer essa troca de ideias aqui. A gente faz tudo isso aí para tentar, de alguma forma, ajudá-los nas questões de investimento, dinheiro, vida, saúde, relacionamento e assim por diante. Então, nos vemos no próximo episódio. Até o 41. Até lá. Até lá.